Queria convidar você, eu tenho uma palavra para compartilhar, eu acho que essa sequência, né, daquilo que nós vamos viver nesse ano, e principalmente nesse início, no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 12 do livro de Gênesis. Quem já está habituado com a Bíblia, né, já conhece talvez o texto até de cor. Capítulo 12 do livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, então é fácil de achar, né? Às vezes é mais difícil quando a gente fala livros como Oséias, Zacarias, aí tem gente que fica perdido, né? Tem gente que o único Zacarias que lembra era o trapalhão que morreu. Então que Zacarias é esse, né? Mas quando a gente fala Gênesis ou Apocalipse é mais fácil, né? Se não está no início, está no fim, está fácil. Gênesis capítulo 12. Eu vou ler apenas os 3 primeiros versículos. Se você está com a Bíblia, me acompanha. Se você não está, preste atenção, tá bom? E diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te do teu país. Em outra versão diz: sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Quantos podem dizer amém? Amém. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, eu quero mais uma vez te agradecer por essa noite, pela oportunidade que temos como igreja de estar reunido aqui neste lugar, poder oferecer ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, as nossas ofertas, mas também poder parar num momento como esse para ouvir a Tua palavra e crer que através da palavra o Senhor fala, o Teu Espírito nos ministra, nos direciona, nos dirige, nos alimenta, nos exorta, nos consola, nos edifica. Então, Senhor, sem reservas, sem incredulidade ou sem questionamentos, nós queremos ouvir a Tua voz. Então nos abrimos e te pedimos, fala conosco, ministra o coração da Tua igreja essa noite, ministra o coração de cada pessoa, segundo a realidade, a necessidade e o propósito do Senhor para cada um de nós. Fala conosco, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Presta atenção. Deus sempre vai requerer alguma entrega por parte daqueles que decidiram se relacionar com Ele. Sempre Deus vai requerer alguma entrega a partir do momento que você decide andar com Deus, que você decide caminhar com Deus. Deus vai requerer alguma entrega. Porém, ou principalmente, Deus vai requerer uma entrega mais específica, mais significativa, por parte daqueles que Ele chamou para andar com Ele. São duas coisas diferentes, né? Tem aquelas pessoas que vêm para a igreja e que têm a sua experiência com Deus, de salvação, de crer em Jesus, e tem aqueles que vêm e o coração, além de estar na igreja e de ser um servo de Deus, no sentido de ser um salvo em Cristo, ele quer andar com Deus, ele quer servir a Deus, ele quer que a vida dele seja mais do que o cântico, né, de que estamos nos gastando, mas que a vida dele de fato se desgaste ou se gaste por amor a Jesus.
E quando a gente olha para essa verdade na Bíblia, a gente vê isso com muita clareza. E esse texto aqui que eu li, ele vai mostrar para nós com muita clareza. Esse texto, ele narra o chamado de Abraão, que até então não tinha o seu nome transformado ainda. Quando Deus o chama, ele era o Abrão, né? E aqui narra essa chamada do Abrão. Quando Deus o chama, quando Deus o convoca para andar com ele. E é só o início de um relacionamento, né, de Abrão com Deus, mas o início de um processo, que é sobre isso que eu quero falar com você hoje à noite. O início de um processo, Deus iniciando um processo na vida desse homem, que mais tarde seria desafiado a fazer a entrega mais difícil na vida de um ser humano, que foi a entrega do seu filho. Até que Deus o pedisse, o filho, Deus inicia na chamada um processo. E eu acho que essa palavra é extremamente importante para nós, porque nós estamos iniciando um ano, e quero crer que Deus, através dessa palavra, vai também trazer uma orientação em relação a esse processo, que eu creio que vai iniciar na vida de muita gente, que talvez já tenha iniciado na vida de muita gente, e que talvez pela falta de entendimento não sabe como responder. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? E a entrega é um processo. Deus é tremendo na relação dele com a gente, né? Eu fico imaginando que se na chamada de Abrão, se Abrão já tivesse o filho, se Deus falasse para Abrão, me entrega o filho, se Abrão entregaria. Possivelmente Abrão teria dificuldade de entregar, mas como um processo é iniciado, de alguma forma ele é preparado para algo maior. Então começa com coisas aparentemente simples, porém desafiadoras, até chegar no nível de intimidade, de confiança de Deus em Abrão, e de Abrão em Deus, que dá a Deus essa liberdade de falar, entrega o filho, e ele entrega. Mas até que isso aconteça, o processo precisa iniciar. E aqui nesse texto a gente vê esse processo iniciando, e a resposta, né, que Abrão teria que dar. E eu queria que você entendesse essa palavra, porque a gente olha para a Bíblia, a gente olha para os patriarcas, e nós não temos dificuldade de crer que as promessas que Deus fez para eles se estendem a nós, não é verdade? Então, quando você lê lá uma promessa que Deus fez para Abrão, quando você lê uma promessa que Deus fez para Jacó, para Israel, quando você lê lá uma promessa, está lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, e você lê uma promessa, você não tem dificuldade de crer nessa promessa para mim também. E ela é para nós também, sim ou não? Sim, ela se estende a nós. Por quê? Porque nós somos em Cristo descendentes de Abraão. Nós somos os filhos da promessa. Mas se nós queremos ou cremos que as promessas são para nós, o processo de entrega e a responsabilidade também. Porque não existe promessa sem responsabilidade. Não existe promessa sem um si. Não existe cumprimento de propósito sem entrega. Então, se eu quero ser parte das promessas, das bênçãos que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, eu preciso também dar as respostas que eles deram. Eu preciso me sentir responsável em viver, em responder e ser desafiado como eles foram. E é isso que nós vamos aprender hoje à noite. No processo da entrega, quais os desafios que nós temos que responder diante de Deus. Se você estiver pronto, preste atenção. Primeiro desafio no processo da entrega é o desafio de sair da zona de conforto. Esse é o primeiro desafio.
É a primeira palavra que Deus dá para Abraão, né? Sai da tua terra. Sai da tua terra. A versão que eu li aqui diz: sai do teu país. Ele morava em Harã, a princípio, né? Junto com a família, e pensando num ambiente familiar, patriarcal, da cultura onde a família trabalhava junto para acumular bens, para acumular riquezas, e possivelmente a família de Abraão era uma família próspera, bem sucedida, a gente vai ver isso no decorrer da vida dele. Então, estar ali em Harã era confortável, era um lugar confortável, um lugar cômodo para ele. Está tudo planejado, está tudo já direcionado, vai dar tudo certo. Não, eu estou trabalhando com o papai está acumulando riquezas, eu estou trabalhando junto, em algum momento eu vou herdar isso aqui, é a minha zona de conforto. Aí Deus chega e fala: sai daí. Porque se você não estiver disposto a sair da sua zona do conforto, você também não vai estar disposto a me entregar as coisas que de fato têm valor para mim e para você. Sair da zona de conforto é o início de um processo. É o início de um processo. Só o início. E a maioria das pessoas falham logo no início. Porque a maioria das pessoas não querem sair da zona de conforto. Nós trabalhamos para criar a zona de conforto. Não é verdade? Nós trabalhamos para criar uma zona de conforto. Nós trabalhamos. Eu sou uma pessoa assim, eu sou muito caseira. Então, eu construí uma casa, e eu construí uma casa que me desse o conforto que eu quero. A gente trabalha para isso, para construir a zona de conforto. Só que existem zonas de conforto que são mais do que físicas. Existem zonas de conforto que às vezes são emocionais. Pessoas que criaram uma zona de conforto emocional, de comodismo, que mexer com elas gera um desconforto que elas não querem sair. E talvez esse seja o primeiro desafio para nós. Sair da zona de conforto. Eu, em algum momento, em alguma área da minha vida, eu ir contra a minha própria vontade para fazer aquilo que Deus quer de mim. Então, sair da zona de conforto, muitas vezes, é eu simplesmente me contrariar em algo. Eu me contrariar, que não é fácil. Gente, não é fácil a gente viver o básico que Jesus falou. Aquele que não negar a si mesmo, aquele que não tomar a cruz, aquele que não se aborrecer, aquele que não abrir mão por amor a mim, não é digno de mim. É o básico, e no básico a maioria das pessoas já ficam travadas. Sair da zona de conforto não é tão fácil. Mas eu queria que você pensasse nisso. Que você pensasse se você quer viver as promessas que Deus tem para você, se você quer viver as experiências que Deus tem para você, se você quer crescer no ano da entrega, se você está disposto a se contrariar, a abrir mão de algo que te dá prazer, para fazer algo que Deus quer. Esse é o primeiro desafio. Um processo de uma entrega maior, o primeiro desafio é sair da zona de conforto. Se você em algum momento não for contrariado e não sair da zona de conforto, você não pode esperar viver o que Deus tem para você. O processo começa aí. Segundo, sem querer te deixar assustado ou preocupado ou coisa parecida, são verdades bíblicas que a gente precisa assimilar para a gente viver um decreto tão desafiador como esse. Segundo desafio, além de sair da zona de conforto, é sair de um ambiente de dependência humana. Porque Deus não fala para ele apenas: sai da tua terra. Ele faz: sai da tua terra e da tua parentela.
Então não era só sair da terra, porque, vou sair da terra, mas vou levar minha família. Não, você sai da terra e deixa a família para trás. Por quê? Porque a família era justamente essa segurança que ele tinha humana. Enquanto na família ele tinha segurança humana, ele tinha proteção, ele tinha provisão, ele tinha os bens da família. Então ele tinha uma dependência e sabia que não ia faltar. E para que ele pudesse fazer a entrega que Deus iria requerer dele, ele tinha que sair dessa situação de dependência humana. O ano da entrega, nós seremos desafiados a sair da dependência do homem. Não é fácil. Eu não estou dizendo que você vai ter que deixar um emprego, que você vai ter que abandonar. Não, eu só estou dizendo que você precisa tirar o coração disso e colocar o coração em Deus. Porque a maioria das pessoas, às vezes, criam uma dependência, e a maioria dessa dependência, ela está muito mais na mente, na cabeça, do que na realidade. A gente, às vezes, se esquece que quem abre portas é Deus. Se Deus usou pessoas, amém, a gente honra as pessoas, a gente é grato às pessoas, mas a gente precisa entender que quem abriu a porta foi Deus, que a minha dívida, ela é com Deus, a minha dependência, ela é de Deus, e não das pessoas que Deus usa para abrir portas. Eu preciso entender isso, para que eu não crie uma dependência humana, e eu continue a depender de Deus. Então, preste atenção. Cada um aqui vive a sua realidade, cada um vive os seus desafios, e quando eu falo de dependência, eu falo de dependência em todas as áreas, não é só questões materiais, não, de sustento, não, mas tem algumas pessoas aqui, irmãos, que vivem depressão, que vivem ansiedade, que vivem problemas sérios de alma, porque criaram dependência de uma outra pessoa que não consegue responder, atender você. Tem gente que entra em depressão porque o cachorrinho morreu. Olha que doideira. Olha que faz velório do dog, do doguinho, chama de filhinho. Irmãos, isso não é saudável. Às vezes eu falo disso aqui na igreja, tem gente que fica assim, isso não é saudável. Você está criando uma dependência emocional de um animal, em cima de um animal. Uma dependência emocional que nós não devemos criar nem de pessoas. Eu amo a minha esposa, amo os meus filhos, eu amo a minha igreja, mas a minha dependência não pode estar nisso. Não pode estar em ninguém, porque qualquer pessoa ou coisa, em algum momento pode falhar comigo. Eu preciso colocar a minha dependência em Deus. Então, para eu entrar nesse processo, para que uma hora Deus requeira de mim algo de valor, e eu não tenha dificuldade de dizer, está aqui, é porque eu me desprendi disso. Então Deus chega para Abraão e fala, sai da tua parentela, sai da dependência do homem. Deus pode usar quem Ele quiser, mas sai da dependência do homem. Esse ano, o cenário político do país não é bom, o cenário econômico é um dos piores da história. Nós estamos vivendo momentos assim que não vislumbra nenhuma expectativa boa, né? E entrar nesse ano esperando qualquer coisa, seja de governo municipal, estadual ou federal, é você se frustrar de maneira antecipada. Não espere nada disso, né? Porém, eu não entro esse ano imaginando crise financeira, nem para a igreja, nem pessoal. Porque o dólar pode subir, o governo, a inflação pode subir, a administração, seja ela municipal, estadual, federal, pode dar ruim, mas no céu não tem crise. O Deus que nós servimos e cremos continua sendo o dono do ouro e da prata, e Deus, Ele tem
um hábito bíblico de prosperar os fiéis no deserto e não no oásis. O problema, irmãos, não é o momento, não é a circunstância, o momento é aonde está a minha dependência. Então Deus chega para Abraão e fala assim: larga a sua dependência humana, sai da tua parentela, larga isso. Presta atenção nessa palavra. Se Deus te desafia a dar passos, Deus está preparando você para algo muito maior. Mas o algo maior só vem depois dos passos que Ele está requerendo que eu dê. Primeiro desafio: saia da zona de conforto. Segundo desafio: saia da dependência humana. Terceiro desafio: nesse processo de entrega que Deus inicia na vida de Abraão, e eu creio que está iniciando na nossa vida pessoal e como igreja, o terceiro desafio, já que é sair da dependência do homem, o terceiro desafio é viver na dependência total de Deus. Porque Ele não simplesmente diz assim, ó, sai da tua terra e da tua parentela. Ele diz: vai para uma terra que eu te mostrarei. Qual terra? Aonde? O que tem lá? Tem capim para o gado? Tem água para as ovelhas? O que tem lá? O que me espera lá? Deus não fala. Deus só fala: sai e vai para o lugar que eu te mostrarei. O que Deus está falando para ele é: você não vai simplesmente sair da dependência do homem, você vai entrar num estilo de vida onde você vai depender só de mim. Eu vou cuidar de você. Isso é o ano da entrega. O ano da entrega, eu acho que vai alinhar decretos do passado, né? Como o ano da dependência. Vai alinhar isso na nossa vida. Porque quem não depende de Deus não tem coragem de entregar nada para Deus, irmãos. Se Deus chegar para você e falar hoje assim: larga isso ou larga aquilo, se você não depende de Deus, você não tem coragem de largar nada. E se eu não tenho coragem de entregar nada, eu não posso esperar nada. Porque as grandes promessas só acontecem depois das grandes entregas. Essa é a palavra, esse é o desafio. Presta atenção. Deus te deu recursos, amém, glória a Deus. Deus te deu uma profissão rentável, glória a Deus. Deus te deu assim estratégia de prosperidade, amém, glória a Deus. Desfrute disso. Mas dependa de Deus. Como eu falei, tudo em algum momento pode dar ruim. Eu acho muito legal a história dos grandes milionários, né? Dos grandes inventores, dos grandes ícones na história da humanidade, é que todos eles tiveram muitos fracassos antes dos êxitos, dos grandes sucessos, né? Todos eles. É legal quando você vê a biografia de homens assim que hoje são milionários, e eles narram, eles contam, né, quantas vezes eles deram errado, quantas vezes eles quebraram, quantas vezes eles faliram, quantas vezes eles tiveram que recomeçar, né? Então isso faz parte de um processo de construção, né? Isso faz parte do processo de construção. No nosso caso, irmãos, errar, perder, mas não perder a dependência de Deus, é o grande X da questão. Porque tudo pode falhar. Mas nas palavras do salmista Davi: eu fui moço e agora eu já sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então é possível você ver um grande empresário mendigando o pão, mas é impossível você ver um servo de Deus mendigando o pão. Porque quem depende de Deus, o sustento sempre chega.
a bênção sempre chega. O cuidado de Deus não falha. Foi essa a chamada de Deus para Abraão. Você vai sair da dependência humana para andar na minha dependência. Quem vai cuidar de você sou eu. Não importa a terra que eu vou te mandar. Não importa os lugares que você vai peregrinar. Presta atenção, porque se não tiver água, eu faço sair água da rocha. Se não tiver alimento, eu faço maná cair do céu. Simplesmente aprenda a depender de mim. Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Jacó, foi assim com todo mundo. Todos que viveram grandes entregas e grandes experiências tiveram que viver o seu momento de dependência. O ano da entrega vai ser o ano da dependência também. Então, tire o coração das fontes materiais e das fontes humanas e entenda que por trás dela tem um Deus que é dono do ouro e da prata. Se um dia essa fonte fechar, Deus abre fonte no céu, mas não vai deixar faltar. E é assim que funciona. Mas o desafio é aprender a depender de Deus, a dar passos, não é passos irresponsáveis, mas são passos de fé. Tem algumas coisas na Bíblia, né, que eram, até hoje são desafios para Israel. Um exemplo: a cada 7 anos a terra não pode ser plantada. Olha que loucura. Uma pessoa que vive de agricultura, né, então ela tem que acompanhar o ciclo da agricultura. Então você vai lá e planta, seja o que for, você plantou cana. Então você vai anualmente colher daquela cana, vender a cana e administrar os recursos que você teve durante, né, a colheita, para você ter mais o tempo de plantio, né, esperar crescer de novo, e assim são os ciclos. A cada 7 anos a terra não podia ser semeada. Então, se você não semeia esse ano, ano que vem você não colhe. Aí Deus fala, a cada 7 anos a terra não vai ser semeada. Mas eu vou prosperar tanto vocês, que o que vocês vão colher no último ano vai ser suficiente para o ano que vocês não vão semear, para o ano seguinte, que seria o ano que vocês iriam colher, e para o outro ano, até a colheita chegar. Vocês vão colher tanto, eu vou prosperar, eu vou cuidar de vocês tanto, que em um ano vocês vão colher o suficiente para 3. Sabe como que eles iam experimentar isso? Se eles crescem em Deus o suficiente para não semear, para deixar a terra descansando. Viver pela fé, irmãos, é um grande desafio. Existe uma grande empresa de fast food americana, cristã, que os donos são cristãos, e eles estão espalhados nos Estados Unidos inteiro, que é um fast food de frango. Eles não abrem domingo. Você pode visitar qualquer shopping dos Estados Unidos, aonde eles estiverem. Está lá a praça de alimentação toda funcionando. E eles não abrem domingo. Porque domingo é do Senhor. E eles prosperam. Tanto, tanto, tanto. Porque eles decidiram que depender de Deus é melhor do que depender de uma agenda econômica, seja ela qual for. Talvez Deus requeira de você algo nesse sentido. Você que vive nessa correria frenética para ganhar dinheiro. Tem gente que vive uma correria tão frenética para ganhar dinheiro que não tem tempo nem para gastar, né? Está juntando dinheiro para uma geração de filhos e netos que nem vai saber seu nome, queimar tudo que você produziu. Tem muita gente que vive essa loucura, né? E talvez Deus vai requerer de você fechar uma porta, para você ter mais tempo.
fechar mais cedo para ir para uma célula, não abrir ao sábado para poder servir no semear para o futuro, sei lá. E você fala assim, poxa, mas eu ganho tão bem nesse dia, mas será que se eu fechar, você só vai saber o quanto Deus é capaz de te prosperar quando você for capaz de depender dEle. Essa é a chamada, faz parte do processo. O dia que Deus te desafiar a algo, se lembre, faz parte do processo. Depender de Deus é um desafio do processo. E quarto, se você ainda está comigo, o quarto desafio que Deus faz para Abraão, que eu creio que se estende claramente para nós, como indivíduos e como igreja, o quarto desafio é cumprir a nossa parte na aliança com Deus. Presta atenção nessa palavra, irmãos. Eu vou ler o texto todo para você de novo. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei o teu nome grande. Ninguém falou amém, nem glória a Deus. Ninguém recebeu, ninguém falou, eu creio, amém. Essa coisa que crente fala, então eu vou repetir. Coisa que crente, só crente faz, né? Quem são os crentes? Vamos lá. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei o teu nome grande. Aí depois ele fala, seja uma bênção. O que ele está dizendo é, a minha parte é te abençoar, mas a sua parte não é ser abençoado, a sua parte é ser bênção também. Essa é a nossa parte na aliança, esse é o nosso desafio, irmãos. Eu já contei aqui que uma experiência que me marcou muito, uma das nossas viagens a Israel, uma guia, eu tenho assim um carinho muito grande com ela, assim, que nós já tivemos muitas experiências bacanas com Deus em Israel, e quando ela foi explicar sobre o Mar Morto, e ela chamou o Mar Morto de mar egoísta. E eu nunca tinha ouvido uma explicação daquela, e me marcou, eu vou levar para a vida, nunca vou esquecer a explicação que ela deu. E ela falou assim, ela foi falando toda a geografia da terra, né, a situação topográfica, enfim, tudo. E o Mar Morto é o lugar mais baixo do planeta Terra. É o lugar mais baixo em relação ao nível do mar, é o Mar Morto. Fica não sei quantos mil metros lá abaixo do nível do mar. E ela falando então do Mar Morto, das riquezas minerais do Mar Morto. O Mar Morto é não sei quantas vezes mais denso que um mar normal, tem não sei quantos mais minerais do que um oceano normal e tal. Mas no final ela fala, mas ele é chamado de Mar Morto porque ele é um mar egoísta. Por que ele é um mar egoísta? Porque ele recebe as melhores águas de Israel. Ele recebe as águas do Jordão, ele recebe as águas do mar da Galileia, ele recebe as águas das torrentes do Negueb, quando chove e desce. Então ele é regado pelas melhores águas de Israel, mas ele não compartilha com ninguém. Quando chega nele, para. Ele é um mar egoísta, e todo egoísta é morto. E a igreja está cheia de gente assim. Gente que vem para a igreja para ser abençoada, e ela só quer ser abençoada. E a oração dela é sempre ser abençoada. Senhor, abençoa. Abençoa papai, abençoa mamãe. Tem gente que está repetindo a oração de criança a vida inteira. Abençoa papai, abençoa mamãe, abençoa meu carro, abençoe meu cachorrinho, abençoe isso, meu trabalho, abençoe, 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 abençoe. Amém. Deus não tem problema nenhum em abençoar, essa é a promessa. Eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o seu nome, eu vou te prosperar, eu vou fazer de você grande, porque Deus não tem promessa pequena, irmãos. Deus não tem promessa pequena. Todas as promessas de Deus são grandes, todas as promessas de Deus são humanamente exageradas. Farei de ti uma grande nação. Era um casal,
Era só ele e Sara. Vou fazer de Deus, a promessa podia ser só: vou te dar um filho. Já estava bom demais. Não vou te dar um filho, vou te dar uma grande nação. Então tudo que Deus tem para nós, para a igreja, tudo é grande. As promessas são grandes, os propósitos de Deus são grandes. Então eu vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome, vou fazer o teu nome grande, vou abençoar os que te abençoam, mas também vou amaldiçoar quem te amaldiçoa. Mas presta atenção: sê tu uma bênção, porque se a minha bênção chegar em você e morrer, perdeu o propósito. Você não cumpriu a aliança. O desafio, irmãos, não é receber bênção, não é ser um receptáculo de bênção. O desafio é ser canal dela. Essa é a nossa parte. É viver o que a palavra de Deus nos ensina: de graça recebestes, de graça dai. Aquilo que Deus me deu, seja o que for, se aquilo que Deus me deu não for compartilhado, não for instrumento para alcançar outras pessoas, não tem sentido eu ter recebido. Seja o que for, sejam recursos financeiros. Se os seus recursos financeiros só servem para te dar prazer, não tem sentido isso. Se os recursos que Deus te deu não abençoa outras pessoas, não tem sentido Deus te dar. Perdeu o propósito. Talentos. Quantos talentos Deus te deu? Habilidades, conhecimento. Se você pegar isso só para desfrutar, perdeu o sentido, não tem propósito. Então tudo que Deus me dá, o propósito é que através de mim alcance outros. E esse é o nosso desafio. Porque se eu não for capaz de compartilhar o que Deus me dá, eu não serei capaz de entregar o que Ele me pede. Nós precisamos entender isso. Então presta atenção no seu coração, porque não tem ninguém aqui que seja tão miserável que não tenha algo a dar, né? Com certeza você tem algo a dar. Tem ou não tem? Lógico que tem. Lógico que tem. Lógico. Qualquer ser humano tem a capacidade, a habilidade de ser útil. Como um adolescente, uma criança, um jovem, que pode ser útil em casa, né, que pode usar o seu tempo. Você está de férias, descanse, brinque de joguinho, mas aproveite para arrumar uma cozinha, para limpar um quintal, para lavar o carro do seu pai. Entendeu? Aproveita esse tempo. Você pode ser útil, você pode ser bênção, você pode ajudar, você pode ser melhor. Porque se aquilo que Deus me deu, seja o que for, não alcançar outras pessoas, não tem por que Deus ter me dado. Só tem sentido se eu for canal e não apenas um receptáculo. E esse foi o desafio de Deus para Abraão. Então presta atenção, porque as promessas nós queremos, né? As promessas nós queremos, mas não tem sentido Deus me dar, não tem sentido Deus cumprir promessa, se essa promessa parar em mim. Isso precisa se estender a outras pessoas. Se você não tem compartilhado o que Deus tem te dado, você paralisou um processo. Você nunca vai viver as coisas grandes que Deus tem, enquanto esse processo não for continuado na sua vida. Faz parte do processo da entrega ser bênção com aquilo que Deus me dá. Deus abriu portas para você, abra portas para os outros. Deus te ensinou algo. Tem gente que fica guardando segredinho, né? Não, o pulo do gato eu não ensino. Sempre vai ter um pulo do gato a mais, que você só vai aprender se você ensinar o que você já tem. Não tenha dificuldade de compartilhar aquilo que Deus te deu para abençoar. De graça recebestes, de graça dai. Quanto mais você abençoar, mais motivos Deus terá para abençoar você. Quanto mais você repartir,
mais motivos Deus tem para prosperar a sua vida e a sua casa. Esse é o nosso desafio. Só estamos iniciando um processo. Eu não sei o que Deus vai requerer de nós nesse processo. Não sei. Não sei. Quer ver? Quantos aqui são pais? Amém. Lá na frente Deus chega para você e fala assim: seu filho vai ser um missionário na África. Seu filho vai ser um missionário no mundo islâmico. Seu filho vai pregar o evangelho lá na faixa de Gaza. Sabe o que significa? Que ele só vai, mas ele não volta. Nós só vamos estar dispostos a fazer entregas sérias se nós não interrompermos o processo de entrega que Deus está começando na nossa vida. Nós só vamos viver as grandes experiências se não interrompermos o processo que só está iniciando. Você já parou para pensar se Deus requerer isso de você? Você terminou sua faculdade cheio de sonhos. Vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou comprar meu carro, coisa linda. Vou casar. Esse é o processo, né? A pessoa está na adolescência, quero fazer faculdade. Aí faz a faculdade, eu quero um emprego. Aí arruma um emprego, quero casar. Quero comprar uma casa, quero comprar um carro. Aí Deus chega para você e fala assim: larga tudo que eu vou mandar você lá para o Nepal. Vou mandar você lá para a África. Você vai comer rato lá na China. Você está entendendo, irmãos, o que é o ano da entrega? Relatório que vazou: na Coreia do Norte morreram sentenciadas no ano passado muitos cristãos. No Irã, em torno de 900 pessoas foram condenadas à pena de morte. Lugares onde a Bíblia é proibida, onde a fé cristã é proibida e a sentença é a morte. Lugares que o evangelho não entra, que a internet ela é fechada para o país, não tem acesso à internet mundial, ele só tem acesso ao que o governo permite. Então não entra a Bíblia, não entra o evangelho. E se alguém insistir em fazer entrar ou proferir, a fé cristã é morta. Como que essas pessoas vão ouvir o evangelho? Elas vão ouvir o evangelho quando os kamikazes cristãos tiverem coragem de ir, sabendo que não vão voltar. É muito legal quando a gente ouve as histórias dos moravianos, pessoas que largaram suas casas, suas famílias e se despediram dizendo: nos encontramos na glória. Pessoas que se venderam como escravas, porque era a única forma de entrar num lugar, era como escravo. Se venderam como escravo para entrar no lugar e poder pregar o evangelho para alguém. Entender que uma alma ainda vale mais que o mundo inteiro. Eu não sei qual será o nível de entrega que Deus vai requerer de cada um de nós. Eu só não posso interromper o processo que só está iniciando. Saia da sua zona de conforto. Para de depender de homens. Decida depender de Deus. Decida isso. E nunca permita que a bênção que chega a você pare em você.
deixe de ser um mar morto, seja um canal que abençoa multidões. Toque pessoas com aquilo que Deus te deu, abençoe vidas com aquilo que Deus te deu. Essa é a palavra. Vamos ficar de pé. Seja bem-vindo, 2025, ano da entrega. Vai começar a arder corações aqui dentro dessa igreja. Vai começar a arder corações de jovens e adolescentes dessa igreja. Vai começar a arder corações de famílias nessa igreja. Pessoas serão desafiadas a decisões radicais e sérias. A palavra dessa noite simplesmente é: não interrompa o processo. O processo da entrega só está começando. Não interrompa. Aceite o desafio, deixe o processo acontecer, confie em Deus e saiba que Ele está cuidando e que a vontade dEle ainda é melhor que a nossa, seja ela qual for. Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. E eu sei que a Tua palavra é a verdade, sempre nos desafia. Eu sei que nunca foi fácil. Não foi fácil para Abraão, não foi fácil para Jacó. Não foi fácil para Jesus. Não foi fácil para Paulo. Nunca foi fácil. Mas todos eles declararam que valeu a pena. E nós só saberemos o quanto vale a pena se nós entregarmos no mesmo nível que eles se entregaram. Eu sei, meu Deus, que só estamos iniciando e não tenho nem ideia onde isso vai chegar. Mas eu não quero interromper o processo em mim e nem na minha casa. Que a minha casa seja sempre uma porta aberta. Os nossos corações sempre sejam abertos para abençoar. Que as pessoas que estão próximas a nós sempre sejam tocadas pelo Senhor através de nós. Dos talentos, do conhecimento, da unção, dos valores, das conquistas. Que aquilo que o Senhor nos deu para a gente desfrutar, que pessoas possam desfrutar conosco. Dá-nos um coração assim, alinhado. Nós queremos as bênçãos de Abraão, mas hoje à noite nós nos comprometemos a assumir os desafios que Abraão assumiu. Sair do conforto, da dependência humana, depender do Senhor e ser uma bênção para o mundo inteiro. Que a nossa vida viva isso. Que a nossa história testemunhe disso todos os nossos dias.